Seja muito bem-vindo, aqui professor Carlos Mainardi no Physics in Box. E nessa aula de hoje, uma aula especial, resolvendo a prova de 2014 da Universidade Federal do Paraná, certo? Então, amiguinho, amiguinha, você que está nessa luta insana aí para passar nessa Universidade Federal, eu tô aqui para ajudar. E então é só me acompanhar nessa resolução de prova, certo? E eu peço para você, né, gostando da aula, já peço agora no começo, dá um like pra gente, também pode compartilhar essa aula com outros colegas que estão nessa luta. Se tiver dúvidas ou algum comentário, coloca aí que é muito legal escutar o comentário de vocês, certo? Então me acompanha e vamos nessa aula aí, são várias questões, é quase uma hora de aula, então não sai daí, fica comigo, vamos resolver essa prova juntos, vamos estudar juntos, falou? Vamos lá! Então, começando aqui, a primeira questão de eletrodinâmica, nós temos o seguinte. No circuito esquematizado abaixo, deseja-se que o capacitor armazene uma energia elétrica de 125 microjoules. As fontes de força eletromotriz são consideradas ideais e de valores E1 de 10 volts e E2 de 5 volts. Considere a alternativa correta para a capacitância C do capacitor utilizado. Então, atenção, observa o seguinte ali, aquele circuito, nós temos num circuito fechado o capacitor ele está aqui, ó, representado por esses dois risquinhos paralelos, isso aqui é o capacitor, e aqui nós temos as fontes. Gostaria que você observasse que as fontes estão invertidas. O que significa isso? Significa que um elemento aqui funciona como gerador e outro funciona como receptor. E se um funciona com gerador e outro com receptor, o que acontece? Que a corrente elétrica passa em sentido oposto por cada um deles. E para a gente ter a força eletromotriz resultante, a gente faz a soma, uma vez que eles apresentam sinais opostos entre si, certo? Então vamos lá, vamos à resolução dessa questão. Selecionei aqui a minha caneta. Então observe que o primeiro cálculo, vou fazer aqui do E resultante. Esse E resultante corresponde aí, né, à soma de, no caso, E1 mais E2. E essa soma resultante, então, é o seguinte. Como esse circuito ele é bastante simples, e o E1 é maior que o E2, então eu vou fazer, ó, E1 é 10, mais o E2 que tem sentido oposto, a corrente passa em sentido oposto por ele, menos 5. Tá? Onde nós temos um E resultante, 10 com mais menos 5, dá 5 volts. Bom, o objetivo é encontrar a capacitância. Bom, uma vez que nós temos a força eletromotriz e nós sabemos que a energia elétrica é de 125 microjoules, observa o seguinte, que a energia ela é obtida fazendo-se, no caso, Q vezes U dividido por 2, certo? Q vezes U dividido por 2. Porém, a quantidade de carga acumulada por um capacitor é C multiplicado por U. Onde, se eu substituir, né, no lugar de Q, C vezes U, observe que a energia, então, fica, no lugar de Q entra C vezes U, eu fico com C vezes U, divididos por 2. A energia, portanto, pode ser obtida por C U elevado ao quadrado sobre 2. É muito importante que você perceba que esse U que aqui aparece, ele é igual ao Ezinho, que é a força eletromotriz, então elevado ao quadrado, certo? U ao quadrado igual a E ao quadrado, tá ok? Então vamos lá. A energia 125 microjoules, então isso aqui é 125 vezes 10. O micro, ele equivale a 10 menos 6. Isso aqui é igual à capacitância que nós estamos procurando. A força eletromotriz, então, corresponde a 5
elevado ao quadrado, isso aqui divididos por 2. Eu vou passar o 2 multiplicando, de forma que eu tenho 250, 10 na menos 6, que é igual a 5 ao quadrado, 25, que multiplica C. Atenção, me acompanha, vem aqui para cima para nós continuarmos essa conta. Então, eu tenho 250, 10 a menos 6, jogo esse 25 dividindo, isso aqui é igual a capacitância. Observe que a capacitância, então, é 25, né, 250 por 25, que dá 10, vezes 10 elevado a menos 6. Nesse caso aqui, a unidade de capacitância é o farad. E concluímos, então, que a capacitância é de 10. O 10 a menos 6 corresponde ao microfarad. Então, está aqui. Deixa eu dar um destaque para essa resposta. E essa primeira questão da prova da Federal de 2013 está resolvida. Observe que na alternativa, a alternativa correta, letra A, assinalada. E não vai embora, continua comigo que nós vamos resolver muito mais questões dessa prova de 2013 da Federal. Segunda questão, considere um edifício em construção, constituído pelo andar térreo e mais 10 andares. Um servente de pedreiro deixou cair um martelo cuja massa é 0,5 kg a partir de uma altura do piso do 10º andar. Suponha que cada andar tem uma altura de 2,5 metros e que o martelo caiu verticalmente em queda livre partindo do repouso. Considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e o martelo como uma partícula. Despreze a resistência do ar e a ação do vento e a espessura de cada piso. Levando em conta as Segunda questão. Considere um edifício em construção constituído pelo andar térreo e mais 10 andares. Um servente de pedreiro deixou cair um martelo cuja massa é 0,5 kg a partir de uma altura do piso do 10º andar. Suponha que cada andar tem uma altura de 2,5 metros e que o martelo caiu verticalmente em queda livre, partindo do repouso. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e o martelo como uma partícula. Despreze a resistência do ar, a ação do vento e a espessura de cada piso. Levando em conta as informações dadas, analise as seguintes afirmativas. Primeira afirmativa, a velocidade do martelo ao passar pelo teto do primeiro andar era 20 metros por segundo. Segunda afirmativa, a energia cinética do martelo ao passar pelo quinto andar era maior do que 100 joules. Terceira afirmativa, se a massa do martelo fosse o dobro, o tempo de queda até o chão diminuiria pela metade. Então vamos lá para a resolução dessa questão. Deixa eu puxar aqui a próxima tela, onde observe que eu coloquei aqui um desenho esquemático aqui no lado esquerdo, onde eu tenho aqui o 10º andar do prédio em construção. E não se esqueça que o pedreiro ele deixa o martelo cair, mas não é do teto, é do piso do 10º andar. Tá? Do piso do 10º andar. Então a primeira afirmativa coloca aqui. A velocidade do martelo ao passar pelo teto do primeiro andar era 20 metros. Então eu quero que você observe que do piso do 10º, né, até o teto do primeiro, que é a mesma coisa que o piso do segundo, então observe que aqui desenhadinho, né, nós temos aquela altura de 2,5 metros, que corresponde desde o teto até o piso, de o valor de 1H. Então, se nós olharmos do piso do 10º ao teto do primeiro, nós temos 8 vezes H. E 8 vezes H corresponde, né, deixa eu colocar aqui, esse aqui é o resolvendo o primeiro. 8 vezes H equivale, no caso, a 8 vezes 2,5, o que dá 20 metros. 5 vezes H, então vale 5 vezes 2,5, 12,5 metros. Então, como o martelo parte do repouso, nós podemos resolver isso aqui por Torricelli. Observe que velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial
ao quadrado mais 2 vezes g vezes a altura h que ele cai, certo? Então eu tenho aqui, ó, velocidade ao quadrado igual, esse termo aqui, ó, ele é nulo porque parte do repouso, mais 2 vezes g vezes, nesse caso, 8h, tá? Porque eu estou considerando aqui, ó, do piso do décimo ao teto do primeiro como 8h. Isso aqui eu vou trocar por 20 metros, tá ok? Então, velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes 10 vezes 20. 2 vezes 10, 20 vezes 20, 400. E você tira a raiz de 400 e você encontra uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, tá aqui, olha só, 20 metros por segundo. 20 metros por segundo faz com que a primeira afirmação seja verdadeira, tá ok? Seja verdadeira. Segunda, a energia cinética do martelo ao passar pelo quinto andar era maior que 100 joules, certo? Então vamos ver se a energia cinética é maior que 100 joules. Observe que eu posso, né, nesse número 2, pensar aí numa solução por energia. Por quê? Porque eu considero de onde o martelo sai, né, observe que eu tenho uma altura aqui do piso do décimo ao piso do quinto. Então, eu posso dizer que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Esse aqui é um sistema conservativo. Nesse caso, eu posso dizer que a energia potencial inicial mais a energia cinética inicial deve ser igual à energia potencial final mais a energia cinética final. Agora me acompanha aqui que é muito importante. Energia potencial inicial nós temos por quê? Porque o martelo cai do décimo e nós estamos analisando justamente para saber que energia cinética existe aqui no piso do quinto. Então, a potencial existe, porém a cinética inicial, parte do repouso, ela não existe. A energia potencial, se nós considerarmos, né, que o nível de energia potencial exatamente aqui é zero, nós não temos energia potencial final, então aqui zero, mas nós vamos ter energia cinética, porque a energia potencial foi transformada em energia cinética. Por sinal, a gente quer avaliar se essa energia cinética aqui, ela é, no caso, maior do que 100 joules. Então vamos lá, energia potencial, M vezes G vezes H, igual à energia cinética final. Substituindo, então, nós temos massa 0,5, a aceleração da gravidade é 10, e a altura, observe que é 5 vezes H. H, né, a altura de cada andar é 2,5, 5 vezes 2,5 é igual a 12,5. Isso aqui é igual à energia cinética final. Me acompanha aqui, vamos continuar. Temos que fazer esse produto. Então, o que, que eu tenho aqui? Ó? 10 vezes 12,5. Isso aqui corresponde a 125, só que eu vou multiplicar por meio. Chego à conclusão que a energia cinética final corresponde ao valor de 62,5 joules. E você já deve ter percebido, então, que isso faz com que o número 2, que diz que é maior que 100 joules, vamos colocar um Fzão de falso aqui, ó. Então, falso. Vamos para o próximo. O terceiro item fala: se a massa do martelo fosse o dobro, o tempo de queda até o chão diminuiria pela metade. Então, eu quero que você perceba o seguinte. Aqui, eu posso seguir a mesma linha de raciocínio do anterior e, para descobrir, né, pensar qual seria a velocidade, por exemplo, aqui no chão. Então, eu faria energia, né, mecânica inicial igual a energia mecânica final. Sabemos que energia mecânica é a soma da energia
potencial com a energia cinética. Então, potencial inicial, cinética inicial, potencial final, cinética final. Aí o que acontece? Da onde o martelo sai, vai ter energia potencial, porque ó, tem tudo isso para cair, mas parte do repouso, energia cinética aqui, igual a zero. A potencial no chão, se pensar aqui no térreo, não tem, porque seria a menor altura, mas tem cinética. Energia potencial, perceba que é mgh. Energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Agora, observe que isso aqui é importantíssimo. A massa, ela é simplificada porque ela aparece nos dois lados de igualdade. Então, observe que isso independe da massa, e caso eu venha dobrar a massa, ela também vai ser simplificada, o que faz com que essa afirmação, que diz que se a massa fosse o dobro, o tempo diminuiria pela metade, é falso, tá? Então, somente a primeira é verdadeira. Eu omiti aqui as respostas por uma razão de espaço, mas aqui você pode ver o que é verdadeiro e o que é falso nas afirmações, tá ok? Então vamos lá, me acompanha, vamos para a terceira questão. Vamos lá, a terceira questãozinha dessa prova. Um avião voa numa trajetória retilínea e horizontal próximo à superfície da Terra. No interior da aeronave, uma maleta está apoiada no chão. O coeficiente de atrito estático entre a maleta e o chão do avião é μ, e a aceleração da gravidade no local do voo é g. Considerando essa situação, analise as seguintes afirmativas. Primeira, se a maleta não se mover em relação ao chão do avião, então o passageiro pode concluir corretamente, sem acesso a qualquer outra informação, que o avião está se deslocando com velocidade constante em relação ao solo. Então vamos lá, eu vou analisar cada uma dessas afirmações, começando aqui ó, pela primeira, e eu quero que você observe o seguinte. Essa afirmação aqui, ela é uma afirmação, no caso, falsa. Por quê? Porque você deve lembrar o seguinte, o avião ele está em movimento, correto? Mas a maleta pode estar parada em relação ao solo, por quê? Se por acaso a força de atrito, no caso, vou colocar um izinho aqui, estático, for maior que a massa da própria maleta vezes a aceleração, né? O que vai acontecer? Se essa força de atrito estático significa que o corpo fica em repouso, for maior do que m vezes a, então significa que a maleta não pode entrar em movimento. Então observe que força de atrito eu sei que é μ vezes a normal. Só que vamos pensar num corpo, ó, vou colocar aqui, nesse espacinho, um corpo num plano horizontal. Então esse corpo no plano horizontal é a maleta aqui do 007. Nós temos a força peso atuando para baixo, nós temos a normal atuando para cima, e nós concluímos que se não houver, né, nenhuma outra força, observe que aqui nós temos o avião aqui vai para frente, um movimento acelerado, né, que pode acontecer. Então ele tem aqui ele pode ter uma aceleração A, e para cá nós temos a força de atrito. Observe que aqui eu posso afirmar que o peso é igual a normal, e o peso, não se esqueça que ele é m vezes g. Então, força de atrito, μ vezes normal, deve ser maior do que m vezes a, só que o μ é m vezes g, desculpe, μ não, corrigindo, a normal é m vezes g, multiplicado por μ, então está só invertida a ordem aqui, igual a m vezes a. Eu simplifico a massa e observe que eu chego na seguinte expressão, que a aceleração da gravidade multiplicado por μ é maior do que a, e se isso acontecer, a maleta estará, no caso, em repouso sobre o piso. Então, mesmo que o avião esteja acelerado, a maleta estará em repouso sobre o piso se o produto de g vezes o coeficiente de atrito for maior do que a aceleração do avião, correto? Então, o primeiro é falso, porque
o avião pode estar acelerado sim. Necessariamente não dá para concluir que o avião está com velocidade constante, tá? Segundo, se o avião for acelerado com uma aceleração superior a m vezes g, então o passageiro verá a maleta se mover para trás do avião, enquanto o observador externo ao avião, em repouso à superfície da Terra, verá a maleta se mover no mesmo sentido em que o avião se desloca. Sim, observe que agora, se por acaso nós tivermos, seria a mesma situação, mas agora se inverte. G, aceleração da gravidade vezes μ. Se o produto for menor do que a aceleração do avião, a maleta se move, tá? Um passageiro dentro do avião, ele verá essa maleta se mover para trás. Só que não se esqueça que aquele passageiro, que ele tem aquela visão de raio-x lá do solo, ele vai ver essa maleta também se movendo para frente. Cuidado com isso, hein? A maleta também se move para frente, tá? Isso aqui equivale àquela situação, veja bem, vamos lembrar, imagine você uma situação que você está no carro e não pode fazer isso porque é feio, mas você resolve atirar uma latinha de refrigerante para a janela, pela janela. Aí você dá uma olhadinha, aquela latinha vai para trás, certo? Então, para você a latinha foi para trás, mas um passageiro que está parado na beira da estrada, ele não vai ver essa latinha na hora que você joga vindo para trás. Ele vê essa latinha indo também para frente, porém o carro indo mais rápido e se afastando da latinha, certo? Então, essa afirmação 2 aqui, ó, essa afirmação 2, vou trocar a tinta aqui, é uma afirmação verdadeira, certo? E a afirmação 3 diz o seguinte: para um mesmo valor de aceleração da aeronave em relação à Terra, com um módulo maior que μ vezes g, maletas feitas do mesmo material e mesmo tamanho, mas com massas diferentes, escorregarão no interior do avião com o mesmo valor de aceleração em relação ao chão da aeronave. E a resposta disso é sim, 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 sim. Então é verdadeiro. Deixa eu assinalar aqui. Verdadeiro. Ó. E você pode concluir isso aqui observando exatamente aqui, ó. Quando eu deduzir, fiz esse desenvolvimento aqui no item 1, observe que a massa foi cancelada, quer dizer que essa situação independe da massa da maleta. Seja uma maleta levinha ou uma maleta pesadinha, ambas, se acelerarem, irão acelerar igualmente, tá ok? Resolvida essa, te convido, vem comigo, vamos resolver a próxima questão então. Vamos lá para a próxima questão. Aqui uma redação quase. O espectrômetro de massa é um equipamento utilizado para se estudar a composição de um material. A figura ao lado ilustra diferentes partículas de uma mesma amostra sendo injetadas por uma abertura no ponto O de uma câmara a vácuo. Essas partículas possuem mesma velocidade inicial v, paralela ao plano da página e com o sentido indicado no desenho. No interior desta câmara há um campo magnético uniforme B, perpendicular à velocidade v, cujas linhas de campo são perpendiculares ao plano da página, e saindo desta conforme representado no desenho, com o símbolo bolinha pontinho. As partículas descrevem, então, trajetórias circulares identificadas por 1, 2, 3 e 4. Considerando as informações acima e os conceitos de eletricidade e magnetismo, identifique como verdadeiras V ou falsas F as seguintes afirmativas. Primeira afirmativa: a partícula da trajetória 2 possui carga positiva e da trajetória 4 possui carga negativa. Segunda afirmação: supondo que todas as partículas tenham a mesma carga, a da trajetória 2 tem maior massa que a da trajetória 1. Depois, supondo que todas as partículas tenham a mesma massa, a da trajetória 3 tem maior carga que a da trajetória 2. E, por último, se o módulo do campo magnético B fosse aumentado, todas as trajetórias teriam um raio maior. Então, gente, para solucionar essa questão, eu coloquei aqui nessa outra tela o desenho maior para a gente analisar. Então, veja só. Primeira afirmação diz que a partícula da trajetória 2
possui carga positiva e da trajetória 4 possui carga negativa. Primeira coisa que eu quero que você perceba é o seguinte. A trajetória 2, ela tem aqui o mesmo desvio, né, sofrido pelo menos para o mesmo lado, que a carga 1 e a carga 3. Significa que todas as três aqui possuem o mesmo sinal, certo? E a 4 tem sinal oposto. A questão é só ver realmente se a 2 é de carga positiva e a 4 é de carga negativa. Então, para isso é muito importante que você lembre do seguinte. Então, olha só, para essa afirmação. Existe a chamada regra da mão esquerda. A regra da mão esquerda, ela vai colocar o seguinte. A força, ela aparece no dedão, aquele dedo lá que é o polegar. Tá? Aí existe o campo magnético, que está no dedo indicador. E ainda a velocidade que fica no dedo médio, certo? Então, o negócio é o seguinte. Isso aqui funciona exatamente como você vê. Faça isso com a mão esquerda para a partícula positiva, certo? Então, é como eu estou te mostrando aqui, só quero lembrar uma coisa. Como eu tenho uma câmera na minha frente, o meu dedo aqui, né, a hora que ele aparecer, existe uma troca entre o lado direito e o lado esquerdo que você vai estar vendo. Então, atenção, veja só. Na figura, o campo está com bolinha e pontinho. Isso aqui significa saindo do plano. Então, se está saindo do plano, eu aponto, no caso, para mim, certo? Eu aponto para mim. Você deve apontar para você o dedo indicador que representa o campo. Aqui, ó. Aponta aí para o seu nariz, beleza? No caso, a velocidade, que é o dedo médio, aponta para cima, como você vê aqui, ó. E estica o polegar. O polegar, observe que aponta, no meu caso, está apontando para o lado direito. E o lado direito tem as partículas 1, 2 e 3. Você deve estar vendo justamente o contrário, apontando para o lado esquerdo. Mas é aquilo que eu te falei, você enxerga espelhado em relação a mim, tá ok? Então não se esqueça disso. Então, nesse caso, pelo que eu estou dizendo aqui para você, significa então que essa partícula A1, A2 e A3 são partículas positivas, enquanto a 4, que vai para o lado oposto, é uma partícula negativa. Faça isso aplicando a regra da mão esquerda, então. Tá? Então, essa primeira aqui fala que A2 é positiva. Não se esqueça que A1 e A3 também são verdadeiros. Observe aqui, então, segunda afirmação. Supondo que todas as partículas tenham a mesma carga, a da trajetória 2 tem maior massa que da trajetória 1. Se todas as partículas têm a mesma carga, eu gostaria de lembrar você que R é igual a mv sobre QB, certo? Então, essa equaçãozinha que eu acabo de colocar relaciona o raio da trajetória, a massa da partícula e sua carga, a velocidade com que ela entra na região de campo e a intensidade do campo. Uma vez que o exercício coloca que a carga é a mesma, então observe que todas as partículas, segundo o enunciado, entraram com a mesma velocidade pela abertura, estão sujeitas ao mesmo campo e têm a mesma carga. Então, ó, isso aqui é igual para todas as partículas, certo? Isso aqui é igual para todas as partículas. Então, disso eu consigo tirar uma relação entre o raio descrito e a massa da partícula, em que o m pode passar dividindo. Então, eu tenho raio da partícula 1 sobre massa da partícula 1 igual a raio da partícula 2 sobre massa da partícula 2. Então, observe que no desenho o raio 2 é maior que o raio 1. Então, observe que se eu jogo R1 para baixo da R2, eu passo a ter R2 sobre R1, que é igual a massa 2 sobre a massa 1. Observe que como R2 é maior do que R1, então R2 é maior do que R1, eu vou colocar aqui, ó,
que aumenta nesse sentido. Então, se isso aqui é uma igualdade, significa que a massa 2 também é maior que a massa 1. E aqui diz que, né, a partícula da trajetória 2 tem maior massa que a trajetória 1. Vimos aqui, ok, verdadeiro. Então está aqui assinalado verdadeiro. Terceiro, supondo que todas as partículas tenham a mesma massa, a da trajetória 3 tem maior carga que da trajetória 2. Então aqui é comparando 3 e 2, mesma massa. Novamente, vou escrever aqui, R igual mv sobre QB, repetir a mesma linha de raciocínio. Então observe, agora, mesma massa, elas entram com a mesma velocidade, estão sujeitas ao mesmo campo, de forma que eu posso escrever, né? Vou escrever aqui embaixo, acompanha aí, que raio 1 vezes carga 1, jogando a carga multiplicando o raio, tem que ser igual a raio 2 vezes carga 2. Observe que aqui então, né, ele diz, supondo que as partículas têm a mesma massa, da trajetória 3 tem maior carga que da trajetória 2. Então vamos lá. A trajetória 3, observa aqui, ela tem um raio maior que da trajetória 2. Então, tá? Aonde está 1 aqui? Peraí, vamos consertar. Leia-se. Aonde tem 1, leia-se 3, tá? Então, aqui, ó. Isso aqui é da partícula 3. Eu vou consertar aqui, né? Fazendo o seguinte. Vamos para cá. Então, R3 sobre R2. Joguei um raio dividindo o outro. Pode ver que a carga 2 fica aqui, dividido pela carga 3. Observe que como o raio 3 é maior que o raio 2, eu coloco setinha para cima. Certo? E R3 é maior que o R2. E aqui, então, o que acontece? Aqui, para manter a igualdade, carga 2 tem que ser maior do que a carga 3, porque o raio 3 é maior que o raio 2. Carga 2 maior que a carga 3. Isso é certo? Aqui diz que a carga da trajetória 3 tem maior carga que a trajetória 2. Então, observe que isso aqui é falso. Tá? E por último, se o módulo do campo magnético B fosse aumentado, todas as trajetórias teriam um raio maior. Então, observe aqui, né? Observa aqui, nesse espacinho aqui, ó, separadinho aqui no canto, pela mesma equação, R igual a mv sobre QB, o que vai acontecer? Observe que o campo ele é inversamente proporcional ao raio. Então, quer dizer, significa que se o campo aumenta, o raio aqui diminui. E agora voltemos. Se o módulo do campo magnético fosse aumentado, todas as trajetórias teriam um raio maior. Não. Se o campo magnético for aumentado, aumenta aqui, o raio diminui. Então, o raio não fica maior, fica menor. E eu assinalo aqui, falso. As duas primeiras verdadeiras, as duas últimas falsas. Questão resolvida. Me acompanha na próxima aí, então. Nessa questão temos um órgão. É um instrumento musical composto por diversos tubos sonoros, abertos ou fechados nas extremidades, com diferentes comprimentos. Num certo órgão, um tubo A é aberto em ambas as extremidades e possui uma frequência fundamental de 200 Hz. Nesse mesmo órgão, um tubo B tem uma das extremidades aberta e a outra fechada, e a sua frequência fundamental é igual à frequência do segundo harmônico do tubo A. Considere a velocidade do som igual a 340 metros por segundo. Os comprimentos dos tubos A e B são, respectivamente. Então, presta muita atenção no seguinte. Deixa eu desenhar aqui, primeiramente, um tubo aberto. Então, está aqui, ó, desenhadinho o tubo aberto. O harmônico fundamental, ele
num tubo aparece assim, num tubo aberto no caso. Então esse é o desenho do harmônico fundamental no tubo. Observe que pelo fato do tubo ser aberto, nós temos justamente nas suas extremidades ventre e ventre, certo? E aqui, observe que esse tubo ele tem um comprimento L, e esse L ele vale exatamente, no caso, meio comprimento de onda, certo? Então, observe que daqui eu consigo tirar uma equação que relaciona o tamanho do tubo com o comprimento de onda, onde eu posso escrever que o comprimento do tubo é igual a N, que seria o número de harmônicos formado, vezes lambda sobre 2. Observe que como aqui é o primeiro harmônico, esse aqui é o primeiro harmônico, então eu substituo por 1, e eu fico exatamente aqui, ó, se N vale 1, L igual a 1 sobre 2 lambda, que é o que eu tenho aqui em cima, certo? Então vamos lá. Aqui é importante que o órgão, instrumento musical composto de diversos tubos sonoros, está num certo órgão, o tubo A aberto tem frequência fundamental de 200 Hz. E aqui tem a velocidade do som, que é 340 metros por segundo. Se eu utilizar também a equação V igual a lambda vezes F, que é a equação fundamental da ondulatória, então eu tenho velocidade de 340. O comprimento de onda. Observe que eu obtenho aqui, ó, por essa relação, né? Ou melhor, eu tenho o comprimento de onda relacionado também com ele por essa equação, mas o comprimento de onda eu não conheço, mas eu sei que a frequência fundamental é 200 Hz. Essa conta aqui me traz um comprimento de onda de 1,7 metros. Se eu tenho comprimento de onda de 1,7 metros, eu vou para este cálculo aqui, onde o comprimento do tubo, então, corresponde a L é igual, como aqui o harmônico, ele é o harmônico fundamental 1 vezes 1,7 sobre 2, e eu descubro que o comprimento do tubo aberto é de 0,85 metros. Então, eu acabo de descobrir o comprimento do tubo aberto, certo? Está aqui, ó. Então, seria isso aqui. 0,85 metros, isso aqui é igual a 85 centímetros. Se você olhar nas respostas, as 3 últimas alternativas satisfazem. Mas, essa questão tem continuação, onde agora nós devemos considerar um tubo fechado. Então, me acompanha aqui. O tubo fechado, a onda no harmônico fundamental que nele aparece tem esse aspecto. Observe que isso aqui, gente, é muito importante que você perceba que, ó, isso aqui você sabe que é um comprimento de onda. Então, numa onda estacionária, isso aqui vale, no caso, lambda. Observe que o que aparece ali, ó, que desenho bonitinho, ó, é isso aqui. Então, isso aqui é uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Então, observe que isso aqui é a 4ª parte do comprimento de onda. Mas isso aqui tem o comprimento L. Então, a gente chega à conclusão que L é 1 sobre 4 de lambda, quando se tem o primeiro harmônico. Ou que L é igual a N vezes lambda sobre 4. Porém, aqui tem uma coisa muito importante, não se esqueça, que esse N ele só pode ser um valor ímpar, certo? Só pode ser um valor ímpar. Agora, veja uma coisa. O exercício fala que nesse mesmo órgão, um tubo B, tem uma das extremidades aberta e a outra fechada, já explicamos sobre isso. A sua frequência fundamental é igual à frequência do segundo harmônico do tubo A.
Opa, a frequência do segundo harmônico do tubo A, eu quero que você olhe aqui comigo, o tubo A foi apresentado como uma frequência aqui de 200 Hz, tá? Como a fundamental. O segundo harmônico de A vai apresentar uma frequência de 400 Hz. Então, significa que essa frequência de 400 Hz é a frequência verificada nessa situação. Quando eu faço, então, V igual a lambda vezes F, a velocidade de propagação do som é 340, isso aqui é igual a lambda vezes a frequência de 400. Então, resolvendo, nós jogamos o 400 dividindo 340 e encontramos um comprimento de onda de 0,85 metros. Observe que a gente já conversou a respeito dessa relação entre o comprimento de onda e o comprimento do tubo, que tem uma extremidade fechada e outra aberta, onde esse comprimento, então, vai ser obtido L, N, primeiro harmônico 1, comprimento de onda 0,85, isso aqui fica dividido por 4, onde L dá um valor de aproximadamente 0,21 metros, isso aqui corresponde a 21 centímetros aproximadamente. Então, observando as respostas, aquela que tem 85 centímetros para o tubo aberto e 21, né, aproximadamente, no caso, 21,3 para o tubo fechado, letra C, assinalada. Tá ok? Nessa próxima questão, considere que num recipiente cilíndrico com êmbolo móvel existem 2 mols de moléculas de um gás a temperatura de 200 Kelvin. Esse gás é aquecido até a temperatura de 400 Kelvin, numa transformação isobárica. Isobárica, pressão constante. Durante esse aquecimento ocorre uma reação química e cada molécula do gás A se transforma em 2 moléculas de um gás B. Com base nesses dados e nos conceitos de termodinâmica, é correto afirmar que o volume final do recipiente na temperatura de 400 Kelvin é... Então, gente, presta muita atenção. Primeiramente, nós relacionamos, né, pressão, volume, temperatura e número de mols através da equação de Clapeyron. Nessa equação, nós temos que PV é igual a N vezes R vezes T. Agora, é muito importante perceber que nessa questão em específico, a pressão aqui ela é constante, certo? E se a pressão é constante, então eu posso escrever a seguinte relação, né? Onde a pressão, já que ela não varia, fica P. Eu jogo aqui ó, a constante universal R dividindo P sobre R é igual a, no caso, número de mols vezes temperatura dividido por volume. Então, antes da transformação, esse P sobre R não mudava. E depois da transformação, essa razão P sobre R continua a mesma. Porém, N, T e V se alteram, certo? Então, aqui eu posso escrever que N1 vezes T1 sobre V1 é igual a N2 vezes T2 sobre V2. Então, observe que eu tenho um valor, um número de mols, tá? 2 mols de moléculas, inicialmente, para uma temperatura de 200 Kelvin, então 200. E eu tenho um volume inicial não informado, que é um volume V, tá? Vou chamar de V. Aí o exercício fala que por causa de uma transformação química, cada molécula do gás A se transforma em 2 moléculas do gás B, então o número de mols vai dobrar, tá? Então, porque o número de mols tem a ver com a quantidade de moléculas, passa a ser 4. A temperatura passa a ser 400, e eu tenho aqui o volume final, que é o volume V2. Observe que essa continha, eu vou dar continuidade aqui em cima, eu tenho que 2 vezes 200, 400, sobre V, isso é igual a
4 vezes 400 sobre V2. Posso aqui simplificar 400 com 400 e observe que eu fico com a relação multiplicando cruzado que o volume de 2 é igual a 4 vezes o volume de 1. O volume, então, foi quadruplicado, tá? 4 vezes maior que o volume inicial. Você enxerga isso na letra E. E está aí mais essa questão resolvida. Vamos ver a próxima dessa prova da Federal. Com o objetivo de encontrar grande quantidade de seres vivos nas profundezas do mar, pesquisadores utilizando um submarino chegaram até a profundidade de 3.600 metros do platô de São Paulo. A pressão interna no submarino foi mantida igual à pressão atmosférica ao nível do mar. Considere que a pressão atmosférica ao nível do mar é de 1/10 a quinta newtons por metro quadrado e a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E que a densidade da água seja constante igual a 10 vezes 10 à terceira quilogramas por metro cúbico. Com base nos conceitos de hidrostática, assinale a alternativa que indica quantas vezes a pressão externa da água sobre o submarino naquela profundidade é maior que a pressão no seu interior se o submarino repousa no fundo do platô. Então o negócio é o seguinte, né? Vou fazer aqui um belo desenho. Aqui está o tal do platô. Tá? Aqui nós temos a pressão atmosférica, que eu vou chamar aqui ó, PR, pressão exercida pelo ar, e o submarino está aqui embaixo, tá? Isso aqui é o submarino, não é uma baleia não, tá? E o que acontece? Observe que nós temos uma profundidade H, onde eu posso dizer que a pressão total sobre o submarino é igual à pressão atmosférica, que é a pressão que é exercida sobre a superfície da água, mais a pressão devido à coluna H. Então é isso que acontece. Essa pressão total, então, é igual a pressão do ar corresponde a 10 à quinta mais a pressão devido à profundidade, onde ela é a densidade vezes a gravidade vezes a altura ou profundidade. Nesse caso, a pressão total ela corresponde a 10 à quinta mais densidade do líquido, 10 à terceira, vezes a gravidade, que é 10, vezes a profundidade, que é igual a 3.600 metros, certo? Então, a pressão total fica 10 à quinta, mais. Atenção aqui, gente, olha só que eu tenho aqui, ó, 3, acompanha essa continha matemática aqui, 10 na 1, e aqui esse 3.600, ele pode ser considerado como 360 vezes 10 na 1. Porque daí eu mantenho aqui a base, somos expoentes, 3, 4, 5. Então, isso aqui fica 360 vezes 10, no caso, a quinta. E a pressão total, somando as duas parcelas, 361 vezes 10 a quinta atm. Essa pressão aqui é a pressão no fundo, certo? Mas observe que o exercício pede a razão entre a pressão no fundo e a pressão no interior. Então eu tenho razão divisão 361 vezes 10 a quinta, pressão essa no fundo do platô, dividido pela pressão no interior, que o exercício diz que é igual à pressão atmosférica na superfície. Então essa pressão aqui, ó, no interior é igual à pressão que o ar faz na superfície, 10 à quinta somente. Observe que aqui, fazendo a divisão, 361 10 à quinta por 10 à quinta, esse termo cancela com esse, e eu tenho a razão entre pressão no fundo e pressão no interior como sendo
361 vezes. Observe que isso aqui é a alternativa C e essa questão está resolvida. Pessoal, vamos resolver agora a última questão dessa prova. Mas eu peço desde já, se você gostou, dá um likezinho para nós, também convida seus colegas, convida seus parentes, aquela pessoa que você gosta, para que ela possa também estudar vendo essa aula, certo? Então veja só, um microscópio composto é constituído em sua forma mais simples por duas lentes convergentes, colocadas em sequência conforme esquematizado na figura abaixo. Essa figura eu coloquei na sequência, tá? A lente mais próxima ao objeto é chamada objetiva e a lente mais próxima ao olho humano é chamada ocular. A imagem formada pela objetiva é real, maior e invertida, e serve como objeto para ocular, que forma uma imagem virtual direita e maior com relação à imagem formada pela objetiva. Suponha que a distância focal da lente objetiva seja 1 cm, a distância focal da lente ocular seja 4 cm e a distância entre as lentes seja 6 cm. Com base nas informações acima e nos conceitos de ótica, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. Então vamos lá, eu tenho o desenho da lente aqui e tenho as afirmativas onde a gente vai analisar uma por uma para responder, certo? Então, resolvendo, primeiro item no verdadeiro ou falso, para que a imagem formada pela objetiva tenha as características especificadas no enunciado, o objeto deve estar a uma distância maior que 2 cm dessa lente. Atenção, gente. Aqui, então, distância focal 1 cm. A gente sabe que quando o objeto, né, ele é colocado, o objeto é colocado aqui, ó. Eu tenho aqui a lente convergente, tem a distância focal e o ponto antiprincipal. Então, se eu coloco, no caso, o objeto entre o ponto antiprincipal e o foco, o que acontece que é criado uma imagem dele, no caso invertida, maior e real, certo? Então, o que acontece? Aqui diz que eu preciso colocar uma distância maior do que 2 cm. Mas se aqui, ó, a distância focal está a 1 cm da lente, então isso aqui corresponde a 1 cm e o A corresponde a 2 cm. Se eu tiver, no caso, o objeto colocado aqui, né, vou colocar o objeto aqui, o que acontece é que a imagem desse objeto vai surgir invertida real, só que menor. E aqui, quando está entre o A e o F, surge aqui invertida maior e real. Então, a primeira, assinalamos falso, certo? Falso. Segunda afirmação. Supondo que o objeto esteja a uma distância de 1,5 cm da objetiva, a imagem formada por esta lente estará a 3 cm dela. Então, atenção aqui. Observe que pela equação de Gauss nós temos 1 sobre F igual a 1 sobre P, distância do objeto à lente, mais 1 sobre P', distância da imagem à lente, 1 sobre 1, que é a distância focal, 1 sobre 1,5, mais 1 sobre P'. Então eu fico aqui com 1 sobre 1 menos 1 sobre 1,5 igual a 1 sobre P'. Observe que 1 sobre P', então, corresponde a 1,5 por 1. No caso, corresponde a 1,5 vezes 1,5, menos 1. Isso aqui gerando 1 sobre P', que é igual a 0,5 sobre 1,5. E eu acho um P' que é igual a 3 centímetros nessa conta, certo? O que bate com o item, diz que a imagem é formada por essa lente estar a 3 cm dela. Marque aí então, ou eu marco aqui, verdadeiro. A próxima afirmação diz que a imagem final formada por esse microscópio é virtual, invertida e maior em relação ao objeto. Gente, presta atenção aqui, isso aqui não precisa, na verdade, de cálculo algum para mostrar. Observa aqui no desenho que a ocular é uma lente convergente, e uma lente convergente, segundo o enunciado, que forma uma imagem virtual, a única forma de formar imagem virtual é quando o objeto, no caso, ele cai
aqui, ó, entre o foco e o vértice da lente, certo? Então, o objeto formado aqui, ele teria que aparecer, no caso, aqui, gente. Ó, esse aqui é o objeto, né, que era a imagem produzida pela objetiva. E o que acontece? A ocular tem que pegar isso aqui e tem que aumentar, certo? E aqui aparece a imagem então aumentada, que é a imagem final. Observe que se eu encontrei 3 centímetros e aqui tem 6, esse 3 centímetros ele tem que estar, no caso, como a distância focal é 4 e aqui é 4, ele tem que estar 1 para cá, né? O que significa então está totalmente fora de escala isso aqui, mas é como se essa distância daqui até aqui fosse de 3 centímetros. O desenho da Federal aqui está fora de escala, ele está errado, mas aqui então mostra, né, que 3 centímetros, como a distância focal é 4, está caindo realmente entre o foco e a lente. Essa aqui então ela é verdadeira. E por último diz que a imagem formada pela objetiva, está aqui a lente objetiva, deve estar a uma distância maior que 4 centímetros da ocular. Se a distância for maior do que 4 centímetros da ocular, cai nessa região para cá, né? Cai daqui para lá. E se cair nessa região, o que acontece? Para cá, a imagem ela será uma imagem daí real. Por quê? Porque ocorrerá uma inversão, né? Uma inversão desse objeto que virou imagem para ocular. Então, isso aqui é falso. Tá ok? Bom, pessoal, chegamos ao final dessa aula. Agradeço a sua audiência e peço dar um likezinho para nós aí. Também, se tiver alguma dúvida, deixa a sua pergunta aí, que eu faço, né, um esforço para responder quando possível. E também convida seus amigos. Beleza? Então, muito obrigado e eu conto com você na nossa próxima aula. Se você não está inscrito no canal, também se inscreve no nosso canal aí para você ficar sabendo de todas as novidades. E aqui tem sempre novidades, tá ok? Então, valeu e até!